Pra gente começar assim, eu sempre costumo usar a frase: a fé é você colocar o pé para Deus pôr o chão. O que isso significa, né? Se é colocar o pé para Deus pôr o chão, é a parte de acreditar. Entende? É a parte, inclusive, de você começar uma live com todos os contratempos possíveis e você já colocar assim: não, eu vou fazer porque é o que eu quero fazer. Nós, por muitas vezes, em todos os trajetos, né? E o medo é o grande auxiliar nisso. Eu senti calor já, mas já tô começando a ficar com frio. A jaqueta tá aqui, daqui a pouco eu ponho. O medo é o grande auxiliar nisso. A gente sempre, nós queremos fazer coisas, nós queremos tomar atitudes, nós queremos uma vida diferente, nós queremos tudo. O ponto é, entre eu querer e eu acreditar ser possível, existe um abismo. Eu sempre quero coisas diferentes, eu sempre quero uma realidade diferente. Eu vejo muitas pessoas colocando sempre a parte do quanto gostariam de mudar de vida, do quanto gostariam de sair da cidade para morar no interior, para viver no campo, do quanto gostariam de mudar de país, do quanto gostariam de ter uma realidade diferente das que têm. E eu viro para as pessoas e falo: gente, faz que dá certo. Né? E as pessoas: não, você fala assim, você pensa que é fácil, porque não é fácil você mudar de vida, não é fácil. Gente, nada no mundo é fácil. Nada na vida é fácil. Né? Vamos partir dessa premissa de uma vez? Não tem. Ficar na vida que você tá também não é fácil. Ficar na zona de conforto não é fácil. Ficar nas situações que angustiam é desesperador. Eu sempre opto, caraca, entre uma dificuldade e outra, pelo menos eu vou atrás da dificuldade que eu gosto. Né? Pra que eu vou me matar numa coisa que eu não gosto, que eu não quero, que não condiz com a minha realidade, não condiz com o meu espírito, com o que minha alma anseia, com o que eu gostaria pra minha vida, simplesmente porque não vai ser fácil, sendo que tudo que eu vivo é difícil pra caramba? Não é incoerente? Ah, mas você fala assim porque falar é fácil. Eu falo: não, a gente fala assim porque eu fiz. E eu falar pra vocês, foi fácil não. Não é fácil mudar de vida, não é fácil você assumir a responsabilidade de alterar toda a realidade que está à tua volta. Não é fácil você assumir a parte de ter que lidar com a frustração do outro. Não é nada fácil ter que lidar com a frustração do outro. Muito pelo contrário, todas as nossas escolhas, elas, de uma forma ou de outra, vão bater de frente com a expectativa de outra pessoa. Não é fácil lidar com isso. Agora, uma pessoa sempre vai estar frustrada. Você escolhe se é a outra pessoa ou se é a tua pessoa. Em segundo, é a tua vida. Não é a vida da outra pessoa, é a tua. E dentro da tua vida, a responsabilidade sua é com quem? A sua responsabilidade não é com a outra pessoa, a sua responsabilidade é com a sua felicidade, com a sua vida. Então, entendendo isso, entende? Indo por esse lado, porque a gente vai entender que a fé tem vários pormenores, vários permeios, tem várias escolhas. A gente não tem assessoria aqui. Então,
As perguntas a gente vai vendo enquanto elas vão chegando. Eu falei no comecinho, Souza, acho que você não tinha entrado. Eu falei, fé é eu botar o pé para Deus pôr o chão. É aquela situação onde eu salto, onde eu tomo atitudes, onde eu acredito, ainda que tudo na minha mente, ou na realidade, ou na mídia, ou enfim, nas pessoas à minha volta me mostrem o contrário. Ainda que todas as pessoas falem pra mim que eu sou louca, porque o resto do mundo fala de tal forma. E agora eu vou botar a blusa que agora eu tô ficando com frio. A parte de live ao vivo é desse jeito. Então, e eu simplesmente resolvo que se pra mim é melhor desse jeito, eu vou assumir o risco. Nós não fazemos isso pelos outros? Quantas vezes nós não fazemos coisas que não queremos? Quantas vezes nós não nos sujeitamos a situações que não gostaríamos pelos outros? E por que nós não nos sujeitamos a situações que não gostaríamos de passar por nossa causa? Entende? Quando eu coloco a parte de acreditar que existe no universo uma força maior, algo que tem controle e um potencial sobre a minha vida maior do que eu acho ou do que eu consigo ter. Eu tenho que partir dessa premissa. Existem planetas que não colidem. Existe um universo inteiro que é um caos. Existem N situações onde nós olhamos para o todo, nós olhamos para a realidade em si, para pensar, vocês estão embaixo de uma estrutura de concreto ou dentro de um trailer, com a certeza que isso não vai cair na tua cabeça. Você sempre sai para casa com a certeza de que você volta. Então, o mínimo da fé todos nós temos. Agora, nós não arriscamos em coisas que realmente fariam a diferença. Eu estou num determinado trabalho, eu não arrisco sair dele. Eu estou num determinado relacionamento, eu não arrisco sair. E eu tenho todas as justificativas de por que é melhor eu continuar aqui que tá ruim, aqui que tá difícil, do que alterar tudo à minha volta e assumir o risco, inclusive, de errar. Então, por que tem que dar certo? E por que simplesmente não pode dar certo? Essas duas perguntas nós temos que nos fazer o tempo todo. Por que não? Ah, eu quero tomar tal atitude. Por que não tomar? Eu queria minha vida totalmente diferente. Por que não fazer dela? Por que não assumir o risco e o esforço necessário para lutar pela única pessoa que realmente faz diferença na sua vida, que é você mesmo? Eu sou uma pessoa que eu posso fazer diferença na vida de muita gente, mas a única pessoa que pode fazer diferente a minha vida sou eu. E isso é com cada um de vocês, porque eu posso falar, eu posso orientar, eu posso explicar, eu posso dar exemplos, eu posso prever, eu posso N situações. Se a pessoa não der o passo, se a pessoa não fizer, não adianta. Por mais que eu aconselhe, por mais que eu direcione, por mais que eu preveja alguma coisa, se a pessoa não fizer a parte dela, se ela não acreditar nela, e aí a gente vai para a segunda parte da fé. Né? Voltando, a primeira parte
É eu pôr o pé para Deus pôr o chão. Qual que é a segunda parte da fé? Nós aprendemos que existe uma energia universal de criação, onde a maioria de nós, por uma educação religiosa, chama de Deus. Em outras línguas, né? God, Jeová, Allah, e por aí vai. Mas enfim, nós aprendemos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E aí nós aprendemos que nós somos imagem e semelhança do Criador. Criatura tal qual o Criador refletida. Se Deus está em toda parte, eu sou feita de carbono, moléculas, 70% de água. A máquina, né, gente? A máquina é feita disso. Deus me habita. Se Deus me habita, se Deus habita em mim, eu não posso falar que eu tenho fé se eu não acredito no meu potencial. Eu preciso acreditar em mim. Aliás, eu sou a única pessoa que precisa acreditar em mim. Mais ninguém. Se eu quiser que qualquer pessoa acredite em mim, gente, isso é vaidade. Mas eu tenho que acreditar em mim, eu tenho que acreditar nos meus gostos, no meu potencial. Por quê? Porque eu sou a única pessoa que pode me conhecer. Eu sou a única pessoa que sabe dos meus potenciais, dos meus medos. Como é que eu sei dos meus potenciais? Em cada conquista que eu tenho na vida. Como é que eu sei os meus medos? Em cada local que eu me limito. Em cada circunstância em que eu me seguro. Ali eu sei quais são os meus limites, ali eu sei quais são os meus medos. E cada pessoa sabe o seu. A pessoa não pode saber, às vezes, a extensão que isso alcança, da mesma forma que a capacidade. Ela pode enxergar mais ou menos o que ela consegue, mas não ter a noção da extensão da capacidade que ela tem. E aí que entra um profissional, um terapeuta, alguém que te direcione para que você consiga ver isso. Isso, igual a Sandra está colocando aqui. Acaba, começa sempre com a gente. Sandra, não adianta, você nasce única. Não nasce ninguém junto com você, nasce única. Não sei caso de gêmeos, mas ainda assim você é única. Você não tem duas personalidades. E é a tua personalidade que começa o enredo da história e a tua personalidade que termina o enredo da história. Se a tua história vai valer a pena ou vai fazer a diferença no mundo para você, para qualquer coisa, é você que escolhe. Se você vai passar a vida se segurando no medo, vamos para a parábola dos talentos, que eu adoro essa historinha, cara, adoro pegar histórias como exemplo, não necessariamente a parte religiosa, mas a parte filosófica da coisa, em que a pessoa não aproveita o atributo que recebe, ali colocado como uma moeda, mas não deixa de ser a característica, vamos dizer assim, que tem, e em vez de aproveitar aquilo ali por medo de perder aquilo, ela não vive. E aí ela não faz nada com aquilo. E aí a parte de não fazer nada com aquilo, enfim, vamos combinar que você perdeu a existência inteira. O que é pior? Eu arriscar alguma coisa e essa coisa não dar certo e eu recomeçar. Assumir o risco de dar certo e quando dá certo, poxa, muito legal. E eu vou falar pra vocês, gente, na maioria das vezes dá certo. Todos nós temos a consciência de cada um vibrando em si os trajetos para onde deve seguir. Os anseios da alma
nada mais são do que a tua intuição, da tua própria consciência, dizendo para onde você deve ir, qual é o teu caminho. O que é pior? Arriscar ou morrer com a eterna dúvida de se eu tivesse tentado, se eu tivesse feito, e se eu tivesse dito, e se eu tivesse... E se eu tivesse? Inúmeras histórias onde toda pessoa no final da vida daria tudo para poder voltar atrás e ter falado o que não falou, ter mudado o que não fez, ter pedido a desculpa que não pediu, ter falado o quanto amava. Tudo. As pessoas ficam se torturando mentalmente, em vez de acreditar nelas mesmas. Em vez de realmente trazer para si a parte de, cara, eu vou arriscar me fazer feliz, doa a quem doer. Ah, mas eu posso sofrer. Caraca, tu já tá sofrendo, acorda. Toda vez que eu não me impulsiono pela fé, toda vez que eu não acredito, toda vez que eu não faço, eu já estou em sofrimento. A minha alma já está angustiada. Mas e se der errado? Para quem dirige, você nunca pegou uma rua errada e depois não achou o caminho certo depois? Ou tu largou o carro onde estava e falou, paciência, eu não sirvo para dirigir, sabe lá Deus o que aconteceu com o veículo. Para quem já se perdeu caminhando, desistiu de achar o caminho certo? Pode, em algum trajeto do caminho, dar errado? Claro que pode. Existe erro? Não. Existe só adequação de trajeto. Às vezes eu estou em determinada profissão, eu sei que é aquilo que eu quero, mas eu já passei por 3 lugares e nunca dá certo. É o que a minha alma anseia que está errado. Ou a forma com a qual eu estou tentando trabalhar isso, porque eu só acredito que essa forma seja possível, que a vida está tentando me mostrar a parte de olha para o lado. Tenta diferente. Arrisca de outra forma. Faz dar certo. Como é que eu faço dar certo? Cara, se eu sou criadora e criatura, se eu tenho poder de criação, e aí a gente entra na parte da capacidade, vou colocar quântica para falar bonito, energética, magnética, enfim, a gente pode dar N palavras hoje em dia, porque tá super legal, tá em voga isso, e a gente pode, e eu posso falar só que a capacidade de ter fé, ou como eu gosto de trabalhar, a capacidade que eu tenho de trabalhar a minha expansão mental, porque o meu cérebro, que faz parte da minha máquina, está preso e condicionado ao meu corpo. A minha mente, que está conectada à minha consciência, não. Vocês já passaram pela seguinte situação? Vamos lá. Você pega, sai de casa, resolve que você vai para determinado lugar. E de repente você vai passar em determinado lugar. E alguma coisa te diz que por aquela rua não é para ir. E você não ouve, entra, e ou tem um buraco, ou tem um tráfego, ou tem um monte de coisa. Ah, porque era a minha intuição dizendo. Não é a tua intuição dizendo. Ou é?
Bom, é no sentido de, assim, não de não participar Enfim, não é uma coisa espiritual que vem de outro lugar. Vamos colocar assim. A nossa mente tem uma capacidade exponencial de visualização. Nós percebemos muito mais sensorialmente do que visualmente falando. A máquina limita. Quando eu falo que eu vou fazer um trajeto, você é capaz de já ter mapeado o trajeto e saber por onde deve ir ou não deve ir. O que é ouvir a própria intuição? Ouvir a si mesmo. Simples assim. Eu preciso aprender a ouvir a mim mesmo e eu vou estar ouvindo a minha intuição. Toda vez que eu sinto que uma pessoa não é bacana, ou eu sinto que eu não devia sair naquele dia, ou quando eu sinto que, independente de todas as catástrofes tecnológicas que aconteçam, eu tenho que fazer a live, e você ouve a intuição, e a partir de ouvir a tua própria consciência, as coisas passam a dar certo. Por quê? Porque você está trabalhando em coerência, em conexão com a tua essência. E se você está trabalhando em conexão com a tua essência, você está trabalhando em conexão com a essência do todo, com a essência universal. Tem uma historinha que eu gosto muito, que quando as pessoas viram para mim e colocam, mas como é que eu sei se vai dar certo? Como é que eu vou confiar se eu não conheço, se eu não sei o caminho, se eu não sei se a pessoa vai isso, se eu não sei se aquilo? Como é que eu faço? E tem uma história muito bacana, né? Que coloca que tinha uma senhora com uma menininha do lado no avião. A menininha estava fazendo desenho. O avião começa a entrar em turbulência. A senhora se desespera. E no que a senhora se desespera, porque o avião entrou em turbulência, a menina continua desenhando. Tem toda a pane, acontece todo o tumulto, as pessoas desesperadas e a menina desenhando. Quando tudo acalma, a senhora chega para a menina e fala assim: escuta, você não viu a turbulência? A menina fala: vi. Mas você não se assustou? Ela fala: não. Como você não se assustou? E ela fala: meu pai é o piloto. Essa é a terceira diferença da fé. Primeiro ponto: a fé é eu pôr o pé para Deus pôr o chão. Ou seja, nada muda se eu não dou o passo primeiro. Se eu não fizer o movimento, o universo não vai fazer um movimento a meu favor. Tá? Deus não vai ter dó dos teus olhos tristes e fazer o movimento que você tem que fazer para movimentar o universo todo para você. Menos, o mundo não gira ao redor do nosso umbigo. O mundo não gira ao redor, o universo não gira ao redor da nossa necessidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, a parte de que se eu sou criatura em reflexo, e se tudo, Renata, só você para me fazer rir na live, se eu sou criatura em reflexo do Criador, se Deus está em tudo, inclusive em mim, eu acreditar que Ele habita em mim fortalece a minha fé para acreditar em mim, e acreditar em mim significa que eu tenho fé em Deus. Terceiro ponto: eu tenho que acreditar que eu sou filha do dono do mundo. Simples. Eu tenho que acreditar que eu não tenho capacidade de controle. O controle não está na minha mão. A parte de solta. Tá com medo? Solta. Entrega.
mas entrega sem medo. Entrega na parte assim de saber que não vai faltar dinheiro para pagar a conta, simplesmente porque Deus vai prover. Solta no sentido, e simplesmente porque não faltou, tá, gente? Tem esse ponto. Recapitula a vida. Faltou até hoje? Não faltou. Por que eu vou acreditar que vai faltar depois? Como eu trabalho com muitas pessoas, porque eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar a minha conta mês que vem. Esse mês a pessoa tá surtando e tal. Faltou algum mês, teve algum mês que você não conseguiu. Às vezes aperta aqui, aperta mais um pouquinho de lado, não sei o que. Alguma vez não conseguiu, não consegue? Então por que viver com medo? Eu sempre falo para as pessoas, deu errado, se preocupa. Ou se ocupa do problema. Mas se preocupar não vai fazer com que nada aconteça ou deixe de acontecer. Só vai te dar mais ruga, fazer você ficar mais estressado. E deixar de fazer tudo o que você precisa fazer para alterar a tua realidade. Quanto a gente não perde de energia preocupado quando se tivesse empregado isso em alguma coisa prática, real, teria resultado. Não existe nada, não existe nenhum movimento. Se eu colocar água no fogo, na caneca, e botar no fogo, acender o fogo, automaticamente essa água vai ferver. Eu escolho se eu vou fazer chá e eu vou aproveitar da ebulição da água, ou se eu vou deixar ela evaporar por medo de ficar sem, porque eu não sei se eu tenho a capacidade de fazer chá ou não. Entende a diferença? O processo é o mesmo, o processo é só o processo de ferver a água. Só que eu tenho que acreditar que eu sou capaz do próximo passo. Que ninguém tem que fazer por mim. Ninguém tem que acreditar em mim. As pessoas que não conseguem mudar de vida, às vezes porque a família não apoia. Caraca, tem um monte de gente aí que a família não apoia, a pessoa muda de vida, pelo amor de Deus. Você não tem que esperar apoio de ninguém. Para de usar isso de desculpa. Ninguém tem que te apoiar. Você tem. Porque a pessoa não é fiel a mim e eu tô esperando. Para de esperar, sabe? Não mudou, não vai mudar. Ninguém muda por tua causa, as pessoas mudam por elas. As pessoas não têm que ser perfeitas para não te magoar. Você também não é. Toda vez que eu cobro, né, eu coloquei esses dias no grupo, em um grupo de terapeutas, toda vez que eu julgo o outro, a minha autocobrança é muito maior, porque se eu vejo a imperfeição no outro, eu vou exigir a perfeição em mim. E a hora que eu não conseguir a perfeição em mim, eu vou jogar isso de volta pro outro. Porque o outro não pode perceber a minha falha. E eu jogo isso como insatisfação. Por quê? Porque eu quero ser perfeito. Esquece! Temos fé. Damos o melhor de nós mesmos. E podemos errar o tempo todo. Simples. Por quê? Porque não existe aprendizagem sem erro. Pode perguntar para qualquer neurocientista. O cérebro aprende por repetição, por erro e repetição. Uma hora ele vira a chave. Uma hora você está mais atento, ele pega e aprende. Pessoas com déficit de atenção, eu tenho várias clientes.
e que se irritam porque não conseguem aprender determinada coisa que para as outras pessoas é fácil. E é só perceber, só fazer com a repetição. Uma hora o cérebro registra. Só demora mais um pouquinho. Quem tem que ter paciência comigo? Eu tenho que ter paciência comigo pelo tempo que eu levo para aprender. Fé, eu acreditar que as coisas sempre dão certo. Por quê? Porque eu quero que elas deem. Se o mundo quer vibrar negativo, o mundo vibra negativo. Até hoje, vibrar negativo ou positivo não mudou realidade nenhuma lá fora, a não ser a minha. Uma realidade política, só porque eu pensei negativo, não mudou. E só porque eu pensei positivo, não mudou também. O que mudou? O como eu me senti com relação àquilo. O como eu enxerguei a situação de uma outra forma. Entender que tudo tem um script, tudo tem um trajeto, tudo tem um começo, meio e fim. Eu escrevo a minha história. E se eu vou escrever a minha história de modo que isso vai mudar só a minha vida, vai mudar a vida de muitas pessoas, vai mudar a vida de 2 pessoas, não importa, importa o movimento. Não importa se a minha vida mudar a vida de uma pessoa. Eu fiz a diferença. Não importa se a minha vida mudar a vida de 5. Eu fiz a diferença. Se a minha vida mudar a vida de centenas de pessoas, é a mesma coisa. É só movimento. O que não pode? A minha vida não ter valido nada. Eu não ter lutado nem para mudar a minha realidade. Quer que as pessoas mudem à tua volta? Muda você. Quer que as pessoas te entendam, te aceitem? Começa a se entender e se aceitar primeiro. E faça os processos pelos quais você anseia passar. E as pessoas vão te aceitar. Não necessariamente as que você quer. Essa é a grande sacada. Aguenta aí, gente. Eu sempre consigo o que eu quero. Qual o problema do ser humano? É que é o que eu quero, do jeito que eu quero, e tem que ser dentro da limitação que eu coloquei. E a gente nunca enxerga tudo que consegue e plasma o tempo todo, mas atraindo em outras situações. Eu queria muito que as pessoas me apoiassem. E aí eu atraio um amigo que me apoia. Não, mas eu queria que fosse minha mãe. Mas tá lá teu amigo, não, mas não é minha mãe. Mas não é minha mãe. E aí a gente não pega o que a gente atraiu. Mas por que não foi a mãe? Simples. A pessoa não tem capacidade de enxergar o que você consegue. Ela tem outros medos, ela tem outras limitações, ela já tem outro histórico de vida. Respeita. Mas ela não me ama. Para, claro que ama. Claro que ama, e justamente por amar não quer que você se machuque. Não entende que o que você está tentando fazer é a tua essência. E você precisa entender que essa pessoa não entende. Simples. A gente complica muito a coisa, né? Em todos os aspectos a gente complica muito a coisa. E o último ponto da fé. Lidar com o desligamento da máquina.
Eu acho que a parte que para a maioria é mais difícil, lidar com os que se foram, lidar com a possibilidade de que a qualquer momento você também não pode estar aqui. Uma vez eu ouvi a monja falando, a monja Coen, eu gosto muito dela, e ela disse uma frase muito bacana com relação a essa questão da fé, com relação... A pessoa virou para ela e falou assim que não, ela não queria tomar determinada atitude porque ela podia se machucar com aquilo. E a monja simplesmente falou assim: eu sei que eu vou morrer. Nem por isso eu não vivo. Nem por isso eu deixo de viver simplesmente pela certeza de que eu vou morrer. Quem morre? Só a máquina. A máquina desliga. E aí eu vou explicar isso igual eu expliquei pro um jovenzinho de 9 anos esses dias e que foi muito bacana. A pessoa entra no carro, liga o carro funciona. Ela fez todo o trajeto que ela precisa com o carro. Chega no lugar que ela precisa chegar. E desliga o carro. E eu virei para o menino. A partir do momento que o jovenzinho, que o dono do carro desligou o carro, ele deixou de existir? E o menino falou: não. Eu falei: é exatamente assim. A máquina desliga. O condutor da máquina continua existindo. Da mesma forma que ele existe na máquina. Quinto ponto da fé. O meu carro vai para onde eu conduzo. Essa parte de, deixa a vida me levar, eu vou conforme o vento, é muito bacana. E te tira totalmente a responsabilidade de fazer qualquer coisa diferente. E de alterar qualquer coisa, qualquer realidade na tua vida, dentro do que é tua responsabilidade com você. Só tem um ponto. Eu não posso reclamar de nada, porque se eu estou deixando a coisa conduzir, e eu vou atrair exatamente o que eu vibro, eu não vou atrair nada sólido. Eu não vou atrair nada firme, não vou atrair nada palpável. Eu vou atrair sempre insegurança. A partir do momento que eu assumo que o carro é meu e que eu conduzo o carro e que eu vou assumir o risco pelas escolhas das direções que o meu carro for fazer. Porque, cara, eu quero que o meu trajeto valha muito a pena. Eu não sei o de vocês. Eu não sei o de vocês. Eu sei que a fé transforma, eu sei que a fé dá um poder de criação absurdo, eu sei que a fé faz com que coisas materializem. Não é porque eu li. É porque eu dei cada passo. É porque eu brinquei um dia e falei: quer saber? Todo mundo é filho de Deus, eu também sou. Meu pai é dono do universo. E se meu pai é dono do universo? Eu quero o que o universo tiver de melhor. Só existe um ponto aí que as pessoas esquecem. Todo mundo pede. As pessoas só esquecem da condição. E para isso, eu vou ser a melhor versão
que eu puder ser de mim a cada dia. Eu vou fazer o melhor que eu puder fazer no mundo a cada dia. Porque se eu quero atrair o melhor, eu tenho que dar o melhor de mim. É simples. Se eu dou mais ou menos, eu recebo mais ou menos. Se eu acho que eu não mereço, eu não vou atrair nada. Simplesmente porque não é o que eu quero, é o que eu sinto, é o que eu vibro, é o que martela na minha cabeça o tempo inteiro que eu atraio. Não que eu falo da boca pra fora e fico repetindo o que eu quero. Eu preciso acreditar e dar o melhor de mim para atrair o melhor. E isso às vezes vai te doer a alma. Isso às vezes vai te obrigar a olhar para si, se encarar os seus piores defeitos. Olhar e falar assim, bom, é o melhor que tá tendo, né? Vambora. Vamos assim mesmo. E dá certo. Toda vez que um defeito pegar, toda vez que alguma coisa doer, toda vez que você achar que você não consegue, imagina uma amiga, imagina um irmão, imagina um conhecido, imagina alguém que você gosta passando por essa situação e coloca o que você diria para essa pessoa. Você diria para essa pessoa, você é uma pessoa incompetente mesmo, desiste. Você por acaso falaria para a pessoa, não sei por que você tenta tanto, nossa, você não viu quanto você é horrível? Se você não diria isso para outra pessoa porque é o certo a fazer, por que você ouve a tua mente falando isso o tempo todo? E acredita. As coisas podem tagarelar aqui o quanto elas quiserem. Eu escolho o que eu tenho que ouvir e o que não. Eu escolho o que realmente são percepções, são conexões, são tal, o quanto são traumas, o quanto são vícios mentais que eu gravei e que ficam se repetindo, que precisam ser reprogramados. Ah, nossa, como é que eu reprogramo a mente? Com atitude. A mente só reprograma com atitude. Pequenas mudanças. Como se fosse um trem. Como é que você muda aquele trambolho daquele tamanho, gigantesco? Você não mexe no trem para ele mudar a trajetória. Você altera um negocinho. E automaticamente muda. A gente não tira os registros, a gente só reprograma. Conduz para outro caminho. Né? Pega a alavanca e altera atitudes. O problema é que a gente tem falta de paciência, a gente fica muito ansioso, a gente quer que as coisas mudem para ontem e nós não percebemos as pequenas mudanças. Viu, Rê? Essa é para você. No trajeto. Onde a gente já conseguiu alterar muita coisa e não consegue entender e enxergar que já está no processo de mudança. Só que é um processo, igual eu expliquei do plantio na outra live. Tenha paciência de esperar a árvore crescer e dar frutos. Você já fez a plantação. As coisas já estão brotando. Os primeiros frutos já estão, os primeiros pés já estão começando a despontar. Tenha paciência, porque o resto necessita de tempo. E é isso, gente. Em meio a todas as coisas caóticas que estão acontecendo,
Eu preciso acreditar que em tudo existe um porquê. Para tudo existe um propósito. Igual eu falei pro pequenininho, mas por que da pandemia? E eu falei, se eu quero que a humanidade entenda que ela é única, que as pessoas entendam que tudo está ligado e interconectado e que não existe diferença entre os povos e que todos estão interconectados e que a atitude de um interfere no outro, eu adoraria que nós estivéssemos num nível evolutivo onde alguém fala isso, como vem sido dito há 5.000 anos, não é há 2. Nós temos sábios vindo falando isso há 5.000 anos e a humanidade não entende. Adoraria. O que eu faço? Cria-se um vírus. Então o vírus foi criado não pela humanidade. Foi criado sim, mas não pela humanidade. É vida. Toda forma de vida é criada. Você foi criada. Com muito amor, se Deus quiser. Todo mundo é criado. Que interconecta a humanidade inteira. Que faz com que a humanidade inteira se una na busca de cura para salvar a humanidade. Realmente faz com que tudo converja para que as pessoas entendam a responsabilidade de uma com as outras. Mas um monte de gente não entende. Sim, gente, um monte de gente não entende, igual criança não entende. Criança que não entende. Não, igual você está na escola. Você aprende trigonometria. Criança que está na pré-escola não vai saber nem somar. Está aprendendo a contar número. Há que se ter paciência e lembrar que o que desliga é a máquina. Não significa que a humanidade não esteja evoluindo. E por que eu sei que no final da história dá certo? Porque eu fui para a escola. E se alguém aqui estudou e lembra de história, sabe que no final das evoluções todas, dá tudo certo. Na Revolução Industrial também, pessoas perderam vida, perderam muitos empregos. Muitas pessoas acharam que não sabiam nem o que fazer com a própria vida, igual que a gente está passando hoje. Uma reconfiguração inteira, mundial de estilos de vida. De entender o mundo de uma forma diferente, de entender a interconexão que temos. E a única forma de fazer com que as pessoas entendam e saiam da zona de conforto é fazendo esse turbilhão todo que está acontecendo. Pessoas sofrem. Porque Deus permite. Deus permite? Eu vou perguntar uma coisa para vocês e a gente continua falando de fé. Alguém aqui acha que Deus permite a fome? Com a quantidade de comida que nós temos no planeta, com a tonelada de comida que é jogada fora todos os dias, alguém ainda tem coragem de falar que é Deus que permite a fome? Porque Deus permite a desigualdade social. Do quanto você está disposto de abrir mão do teu conforto para abrigar alguém? O quanto você está disposto de abrir mão de metade do que você tem para que outra pessoa tenha também? Mas tem pessoas que têm muito dinheiro. Beleza, porque tem muita gente que tem muito dinheiro e não faz. Eu não faço a minha parte também, porque quem devia, e eu acho que devia, não faz. Eu também não faço. Aí eu julgo Pilatos, né, que lavou as mãos, porque se eu quero um mundo diferente. E aí eu encerro o ponto de fé. Eu tenho que ser diferente. Pelo simples fato de que, independente das outras pessoas, independente do que elas achem, independente do que elas pensem que não me interessa,
eu faço porque eu tenho fé de que ele vai ser diferente. E para quem não acredita, o meu recado fica: não é problema meu. Gente, gratidão. Muito obrigada a quem participou. Foi muito bom estar aqui com vocês. Fiquem em paz.